Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Deputado defende em discurso no plenário da Câmara a aprovação do projeto de lei que cria estrutura permanente para as turmas recursais. E o presidente da AJUF, Gabriel Veddi, volta a pedir apoio dos parlamentares na apreciação do PL. Caixa Econômica Federal já trabalha na operação do programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda máxima de até 3 salários mínimos. E na nossa terceira matéria especial sobre a Rio+20, o desmatamento da Amazônia, você vai saber como a Justiça Federal vem evitando esse tipo de crime na floresta amazônica. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Veddi, voltou esta semana à Câmara dos Deputados para pedir apoio dos parlamentares, inclusive do presidente da Casa, deputado Marco Maia, na aprovação em regime de urgência do projeto de lei 1597. O PL cria os cargos de juízes federais que vão atuar nas turmas recursais. O líder do PR, deputado Lincoln Portela, de Minas Gerais, ocupou a tribuna na Câmara dos Deputados na última terça-feira para defender a aprovação rápida do projeto de lei 1597 de 2011. O PL cria 225 cargos de juízes federais e a estrutura permanente para as turmas recursais dos juizados especiais federais. As turmas recursais funcionam até hoje com juízes emprestados, o que prejudica e atrasa enormemente o julgamento dos processos nas turmas recursais. Em alguns casos, a demora de 2 a 3, até mesmo 4 anos para o julgamento desses recursos, enquanto nos juizados especiais as ações são julgadas em 6 meses. Deve-se notar que a aprovação desse PL não terá impacto orçamentário significativo. O projeto de lei cria apenas cargos de juízes, já há servidores e estrutura de trabalho para as turmas recursais federais. Finalizando, senhor presidente, a sociedade deve fazer a sua parte e cobrar maior eficiência do Poder Judiciário, mas cabe ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo franquear ao Judiciário os meios materiais e humanos para bem se desincumbir de sua missão constitucional. Finalmente, vamos assim, senhoras e senhores parlamentares, empreender esforços para a aprovação desse PL, que além de ser uma reivindicação das mais legítimas de toda a sociedade, tem o apoio do Poder Judiciário, do Superior Tribunal de Justiça e da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. O presidente da AJUF, Gabriel Veddi, juntamente com o vice-presidente da associação na 2ª Região, Fabrício Fernandes, se reuniram na Câmara com líderes de partidos e com diversos parlamentares para sensibilizá-los sobre a importância de se aprovar em regime de urgência o projeto de lei. O PL está atualmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. A proposta já tem o apoio de vários deputados. Nós, na próxima semana, teremos o início do trabalho das comissões. Elas foram designadas, os seus membros, nesta semana, e eu integro a Comissão de Constituição e Justiça e, a pedido do líder, o deputado Arthur de Lira, estou encaminhando aí o pedido de preferência para votação. Nós esperamos que isso seja acatado, isto acelera o trâmite, nós que já temos previsão orçamentária, inclusive, para a instalação desse juizado, e eu não tenho a menor dúvida que a celeridade, especialmente a população carente do Brasil, do acesso à justiça é o grande foco e é exatamente esse o trabalho que nós estaremos fazendo a partir de hoje, né? Então nós queremos ganhar o tempo para a aprovação do projeto e a implementação dele o mais rápido possível. Pelo projeto, os cargos nas turmas recursais serão preenchidos por concurso de remoção entre os juízes federais ou, na falta de candidatos, por promoção. As novas turmas serão formadas, cada uma, por 3 juízes federais de turmas recursais e por um juiz suplente. Elas terão sede nas capitais dos estados, distribuídas assim: 1ª Região, 25 turmas recursais e 75 juízes. 2ª Região, 10 turmas e 30 magistrados.
Terceira região, 18 turmas e 54 juízes. Quarta região, 12 turmas e 36 juízes. Quinta região, 10 turmas e 30 magistrados. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em seu relatório Justiça em Números, há mais de 620 mil processos aguardando julgamento nas turmas recursais federais. Somente no ano de 2010, essas turmas receberam quase 440 mil novas ações para julgamento. E no mesmo ano, devido à inexistência de juízes federais para atuarem exclusivamente nesses casos, foram julgados pouco mais de 400 mil processos, do total de cerca de 1 milhão. Esse projeto é muito importante para o nosso país, para se levar uma justiça mais rápida para a população brasileira, em especial aquelas pessoas que litigam naquelas ações que envolvem direito à aposentadoria, direito à saúde, aí incluídos direito a medicamento, direito à cirurgia, naquelas ações de até 60 salários mínimos. Esse projeto ele visa garantir uma justiça mais rápida para o aposentado e para o trabalhador brasileiro. Esse projeto é muito importante para o país. Os processos hoje chegam a demorar 2 anos. Com a aprovação desse projeto de lei, vão levar no máximo 3 ou 4 meses. Para o deputado Fernando Franceschini, do PSDB do Paraná, esse trabalho de conscientização e pedido de apoio que a AJUF faz no Congresso Nacional é muito importante para que a justiça se aproxime cada vez mais da população e para que o juiz federal sinta-se bem representado. A AJUF é de extrema importância aos juízes federais. O Dr. Gabriel está desde o primeiro instante aqui dentro lutando pela aprovação do projeto de lei que cria as turmas recursais. O Dr. Gabriel esteve com a gente na PEC 544 dos Tribunais Regionais Federais. Sem uma AJUF forte, os juízes federais que têm o seu dia a dia muito pesado, não teria alguém cuidando realmente do plano de carreira, da estruturação, para que a justiça chegue nas pontas, seja um bom serviço para a população. As turmas recursais analisam recursos de sentença ou de decisão do Juizado Especial Federal, que foi criado em 2001 para simplificar e agilizar processos mais simples e de pequeno valor da Justiça Federal. Mas nesses 11 anos de funcionamento, os JEFs já acumulam cerca de 12 milhões de ações. E veja a seguir, Caixa Econômica Federal já trabalha na operação do programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda máxima de até 3 salários mínimos. E também a terceira matéria especial sobre a Rio+20. O assunto desta semana é o desmatamento da Amazônia. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Você topa um desafio? Quem soltar mais longe ganha uma passagem para Londres. Fechado. Vamos lá, cara! Aqui é sua concorrente, tá? Tá de brincadeira. Tá pronta? Tem um jeito mais fácil. Como que é? Cartões Caixa. Você concorre a 800 cartões pré-pagos e 34 viagens com acompanhante em 2012 para Londres, com tudo pago. Quanto mais você usar, mais chances de ganhar. É a promoção Desafio Cartões Caixa. Participem! A Caixa Econômica Federal já trabalha na operação do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda máxima de até 3 salários mínimos. E agora as chefes de família também poderão assinar contratos independentemente de estado civil. Até então, elas precisavam da assinatura do cônjuge para ter acesso ao programa. A construção de 2 milhões de unidades de moradias populares foi a meta estabelecida para a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida até 2014. Desde o lançamento da etapa 2, em junho de 2011, a Caixa vem trabalhando na operação da faixa 1, destinada aos que têm renda familiar máxima de até 3 salários mínimos. A faixa 1, ela tem a preocupação de tirar, de dar moradia para aquelas pessoas que nunca tiveram mesmo a oportunidade de um teto mesmo para morar, né? Para fortalecer esta etapa, o Ministério das Cidades definiu critérios básicos para a seleção de beneficiários. A participação da mulher como chefe de família e candidatos em situação de rua são alguns dos critérios que devem ser seguidos. Os critérios iniciais, os critérios nacionais para a seleção das famílias famílias que residam em locais de risco, né, ou insalubres, né, que tenham, como eu disse, mulheres como chefe da família e que tenham
portadores de alguma deficiência compondo a família, né? Esses têm além das famílias que foram desabrigadas por alguma situação. Leonardo Mendes explica também que a seleção de candidatos é responsabilidade dos estados, municípios e do Distrito Federal. E se alguma irregularidade for identificada, todos podem ser punidos. Se por acaso for constatado que ele não cumpriu esses critérios, não observou a lista, não fez o sorteio que ao final ele tem que ser sorteado, ele pode ser excluído do programa e não mais receber receber o benefício, enfim, ser contemplado pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? Isso se refere à faixa 1, que é de 0 a 3, né? As demais faixas, aí o município o Estado ou o Distrito Federal, ele não não tem a obrigação de mandar a seleção. Isso é mesmo para as famílias de menor poder aquisitivo. Um dos problemas apontados pelo gerente é o uso do imóvel de forma irregular pelo beneficiário, que em algumas situações tende a vender ou obter lucro com a propriedade, o que é ilegal. Em regra, o faixa 1 ele ganha um benefício que quita integralmente o que serve para aquisição integral do imóvel, né? Ele faz um parcelamento de um pequeno valor por até 10 anos. E, como eu disse, se ele der outra destinação, se vender o imóvel para outra pessoa, ele vai ser obrigado a devolver o benefício que o governo federal deu, né? Vai ser excluído do programa de modo que ele não possa mais participar do programa, né? E quem eventualmente comprou o imóvel vai ter o imóvel retomado, vai ter que sair do imóvel. Esse imóvel volta para o programa para dar destinação a outras pessoas. A seguir, a terceira matéria especial sobre a Rio+20. O assunto desta semana é o desmatamento da Amazônia. Você vai saber como a Justiça Federal vem evitando esse tipo de crime na floresta. Confira logo depois do intervalo. Você topa um desafio? Quem saltar mais longe ganha uma passagem pra Londres. Fechado. Vamos lá, cara! Aqui é sua concorrente, tá? Tá de brincadeira. Tá pronta? Tem um jeito mais fácil. Como que é? Cartões Caixa. Você concorre a 800 cartões pré-pagos e 34 viagens com acompanhante em 2012 para Londres, com tudo pago. Quanto mais você usar, mais chances de ganhar. É a promoção Desafio Cartões Caixa. Participem! A Rio+20 vai ser realizada no Rio de Janeiro no final de junho. Os líderes dos países que fazem parte da Organização das Nações Unidas vão debater o desenvolvimento sustentável. Mas é possível um crescimento econômico sem destruir o meio ambiente? Esse vai ser um dos pontos altos da conferência. Na terceira reportagem especial sobre a preocupação dos juízes federais em proteger a natureza em suas decisões, vamos mostrar que uma liminar concedida pela Justiça Federal no Pará evitou que uma área de floresta na região amazônica fosse desmatada. O desmatamento sempre foi uma constante no Brasil. Desde a chegada dos portugueses, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica são as que mais sofreram as consequências da derrubada ilegal de árvores. Em busca de madeira de lei como o mogno, por exemplo, empresas madeireiras instalaram-se na região amazônica para fazer, na maioria das vezes, exploração ilegal. O desmatamento ocorre também com as queimadas. Grandes e pequenos fazendeiros utilizam-se desse método para aumentar áreas de plantio e de criação de gado. É o pequeno fazendeiro, até o muito pequeno fazendeiro, tá bom? É o médio fazendeiro, às vezes o grande fazendeiro. Tá? Então, é difícil uma atuação a não ser um processo de convencimento, um pacto de sociedade que vai na direção de reduzir realmente o desmatamento da Amazônia. Seria um sonho, né, reduzir esse desmatamento a zero. Tem uma moratória. Ninguém desmata a Amazônia durante algum tempo. A Amazônia vai parar de produzir? Não, porque tem muita área que poderia ser utilizada, são áreas degradadas que poderiam ser utilizadas para a produção. É possível combinar a conservação da floresta também com as atividades econômicas. É claro que a atividade madeireira também tem um impacto, mas no geral as outras frentes também têm, como elas ocupam mais áreas, elas têm um impacto bem maior.
A questão do desmatamento ainda é um grande problema em todo o país. Parece que as constantes ações não só do governo, mas também das organizações não governamentais que lutam pela preservação da natureza têm dado resultados significativos. Temos aqui um plano chamado Plano de Combate ao Desmatamento, PPCDAM. Esse plano vem sendo implementado desde o ano de 2004. Nós começamos a verificar a redução do ritmo do desmatamento. Na verdade, se a gente for olhar toda a série histórica do desmatamento, a partir de 2004 nós verificamos aí uma queda sucessiva, à exceção do ano de 2007, que houve um pequeno incremento, mas nos anos seguintes houve novamente a retomada aí da redução do desmatamento. Um recente levantamento do Ministério do Meio Ambiente mostra que houve uma notável redução do ritmo de desmatamento dos diferentes biomas brasileiros. O melhor resultado é o da Mata Atlântica, que entre 2008 e 2009 teve uma taxa de abate da vegetação nativa praticamente igual a zero. Num ritmo um pouco mais lento de redução, vem a floresta amazônica. Na região, a perda registrada entre agosto de 2010 e julho de 2011 foi 11% menor do que no período anterior. Se nós formos comparar em termos de percentagem, você vai ver que a Mata Atlântica, ela em 5 séculos, né, de ocupação, desde a chegada dos portugueses, ela chegou hoje a em torno de 93% de sua área desmatada. Então, proporcionalmente, claro que a Mata Atlântica está muito mais desmatada do que a Amazônia. Agora, a Amazônia chama atenção em razão da sua área, né? Nós estamos falando aí de 700 mil quilômetros quadrados, que é, de fato, uma área muito grande. Felizmente, nós temos conseguido reduzir a taxa desse desmatamento. Quer dizer, cada vez mais vem reduzindo o ritmo da motosserra, o ritmo da destruição da floresta. Uma decisão no Pará conseguiu, mesmo que temporariamente, conter a derrubada de diversas árvores dentro da Floresta Nacional Sacará-Taquera, que faz parte da Amazônia Legal. A Justiça Federal em Santarém suspendeu o desmatamento que a mineradora Rio do Norte, em Oriximiná, noroeste do estado, faria em 267 hectares. De acordo com a ação, a empresa obteve uma autorização ilegal do Instituto Chico Mendes em Brasília, contrária à análise dos técnicos responsáveis por essa região de floresta. O abate de árvores faz parte dos planos de expansão da mineradora numa das maiores áreas de extração de bauxita do mundo. Nós podemos viver sem a mineração no país? Não podemos viver sem mineração. O que a gente pode fazer? Parar a mineração como um todo? Não, a gente tem que ter minas mais ambientalmente, seus processos sejam ambientalmente compatíveis. Mas não dá para parar a mineração. Tá? Infelizmente não dá, não tem nada que substitua a mineração. Então isso é uma decisão de sociedade, volta a ser uma decisão de sociedade. Então, existe alguns países que a eletricidade não pode ser gerada a não ser por nuclear. Dá para parar o nuclear? Não, e dá para ser reduzido com novas tecnologias solar e eólica. Mas não dá para parar. Tá bom? Tem que ser uma decisão de sociedade. Não, podemos ter um outro modelo de consumo, um outro modelo de vida, de sociedade, etc., mas não dá para parar. O Ministério Público Federal, autor da ação, sustenta que a autorização é ilegal porque a empresa deixou de apresentar o inventário dos produtos não madeireiros da área, uma exigência para qualquer autorização de desmatamento. Apenas os produtos madeireiros foram inventariados pela mineradora. Isso poderia fazer a empresa economizar cerca de R$670 mil em produtos como a copaíba, andiroba e outros óleos, além de cascas, frutos e sementes, de acordo com os técnicos responsáveis pela análise. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a mineradora pode desmatar a área com autorização, além de vender o produto extraído, desde que pague por ele. A atividade de mineração, evidentemente que ela causa impacto, né? Impacto ambiental naquela área onde ela ocorre. Então, existe o compromisso, né? Por exemplo, se for numa unidade de conservação, a mineradora ela tem que depois recuperar da melhor maneira possível aquela área que foi degradada. Então, se tem área de floresta, tem que reflorestar. Se tem algum prejuízo para recurso hídrico, também tem que fazer a recuperação. Além disso, a atividade, por si só, ela tem que ter algumas ações de mitigação, quer dizer, de diminuição dos riscos ambientais associados àquele empreendimento. E ela deve fazer também a compensação ambiental, ou seja, algum recurso que é usado para exatamente aquilo que não é possível de mitigar,
usar esse recurso para diminuir o impacto ambiental em outras áreas. Para esta ambientalista, é possível aliar o desenvolvimento econômico à preservação ambiental. Ninguém aqui atualmente decide mais se o ambiente tem que ser intocado, como eram as teorias da década de 50 e de 60. O desenvolvimento sustentável trouxe justamente essa proposta: se desenvolver por meio de estudos, ter obras onde elas realmente podem acontecer, há locais que podem acontecer e outros ambientes são extremamente sensíveis. Então elas não podem ocorrer e aí tem que ser respeitado. E também quando o ser humano deixar de ser um pouco ganancioso, querer só ganhar dinheiro nessa visão imediatista. Na realidade, precisa haver uma conscientização de toda a sociedade, de todos os poderes do Estado, no sentido de preservarem o meio ambiente, até sem necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário. Essa conscientização é muito importante, nós temos que fortalecer ela e se sair do discurso. Atualmente, temos percebido que há uma maior consciência ambiental no mundo. Governos de diversos países e ONGs de meio ambiente têm atuado no sentido de criar legislações mais rígidas e uma fiscalização mais atuante para combater o crime ecológico. As matas e as florestas são de extrema importância para o equilíbrio ambiental. Em junho, o Brasil vai sediar um grande debate sobre o desenvolvimento sustentável. O Rio de Janeiro vai sediar a Rio+20, 20 anos depois da Eco 92. A preservação da floresta amazônica será um dos temas do evento, que contará também com a participação dos juízes federais. A Legislatura Federal vai participar ativamente da Rio+20, colocando a sua experiência, porque os juízes federais nos últimos anos têm evitado danos ao meio ambiente, à água, ao solo, ao ar, à flora, à fauna. A Magistratura Federal tem evitado esses danos aplicando o princípio da precaução, e são inúmeras as decisões, por exemplo, que anulam licenciamentos ambientais que causam risco ao meio ambiente. E nós pretendemos, na realidade, ter por princípio, a preservação do meio ambiente para as presentes e também para as futuras gerações de brasileiros. Então, nós temos que, na realidade, na Rio+20, adotar metas ousadas, para que se polua menos gases de efeito estufa, se desmate menos e que nós possamos também fazer um reflorestamento. Isso é muito importante. Muitas decisões dos juízes federais têm determinado que os poluidores façam um reflorestamento da área ambiental degradada. E também muitas decisões dos juízes federais têm condenado os poluidores a indenizações que são aplicadas num fundo e depois reinvestidas na sociedade em ações de proteção ao meio ambiente. Então, a nossa preocupação é muito grande com a Rio+20, com o meio ambiente, e o Brasil, como anfitrião dessa convenção internacional da Organização das Nações Unidas, ele deve ser protagonista. E o Judiciário Federal, como parte do Estado, realmente terá um papel importante nesse debate. A decisão liminar do juiz federal Francisco Garcês Castro Júnior suspende a autorização e proíbe a empresa de mineração Rio do Norte de desmatar a floresta enquanto não completar o inventário dos produtos florestais não madeireiros. Em caso de descumprimento da ordem, a multa diária foi fixada em R$ 5.000. O mérito da ação, que pede a revogação da concessão de licença ambiental da mineradora, ainda não foi julgado. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até nosso próximo encontro.